Olá, queridos alunos, como vocês estão nessa quarentena? Eu sou a professora Gláucia, sou professora de língua portuguesa de vocês. A gente vai trabalhar um pouquinho nesse período longe da escola e daqui a pouco a gente já retorna. Enquanto isso, vamos aprendendo. Não podemos deixar de ler, de estudar, de fazer os nossos exercícios, né? Para que nós não percamos o hábito de estudar. Vamos lá? Então, nós vamos estudar hoje leitura, né? Leitura, interpretação de texto, tá bom? Temos aí o programa Mais Aprendizagem e temos os nossos objetivos. Vamos ver quais são? Nós precisamos ler as quadrinhas hoje, nós precisamos compreender rima como elemento importante, a musicalidade e ao ritmo. Vamos expandir o nosso vocabulário, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais palavras a gente agrega na nossa memória. Agregando palavras, o nosso discurso fica mais bonito, né? E compreender também o conceito de verso e estrofe, tá bom? Vamos lá. Manual de instrução, receita, cantiga, folder, notícia. Meu Deus, professora, que isso? Tudo isso é gênero textual. Então, vocês imaginem aqui no nosso quadro a quantidade de gênero textual que tem à nossa disposição. E nós vamos ver hoje um deles só, que é o quadrinha. Você gosta mais de ler ou de ouvir histórias? Pensa um pouquinho para você me responder. Professora, eu não sei. Pensa. Ler ou ouvir? Professora, o que são quadrinhas? Você falou que nós vamos estudar o gênero quadrinhas. O que são quadrinhas? Olha o nome, olha a palavrinha. Quadra, quatro. Faz sentido? Texto poético curto com 4 versos. Ritmado, melódico, lúdico, popular. Professora, você falou algumas palavrinhas que eu não sei o que é. Não tem problema, nós vamos explicar. Ritmo, ó, tum-tum, tum-tum, tum-tum-tum, tum-tum-tum. Isso é um ritmo, legal? Professora, mas isso tem a ver com o texto quando eu vou ler? Claro que sim, já nós vamos ver isso. Melódico, que traz uma melodia para os nossos ouvidos, que a gente gosta de ouvir. Lúdico, brincadeira, vamos fazer brincando. E popular, por quê, professora? Porque está à disposição de todas as pessoas. Não é uma arte para uma só classe, é para todos nós, tá certo? Vamos lá, vamos continuar então. Por favor, leia esse texto. Alguns minutinhos para você e eu te espero.
Você gostou mais de ler ou você prefere ouvir? Então nós vamos voltar lá para o nosso slide do texto e eu vou ler para você e você vai me dizer daqui a pouco. Vamos lá. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia. O próximo texto, senhor Giz. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Meu benzinho quando dorme, põe a mão no coração. E agora? Você já leu e você ouviu. O que é que você prefere? Ai, professora, não sei o que eu prefiro. Pois bem, eu vou te dizer. Vamos lá. Quando a gente for ler, a gente vai processar alguns conhecimentos. Da onde esse conhecimento? Eu pego o conhecimento lá da minha casa, lá da minha igreja, lá do meu bairro, lá da minha escola, lá do meu livro, e isso vai me trazer o quê? Independência. Ai, professora, não, eu sou dependente do meu pai e da minha mãe. Sim, você é dependente do seu pai e da sua mãe, mas a professora está falando de uma independência intelectual. E é só por meio da leitura que a gente consegue isso. Sabe por quê? Porque se eu conto, se eu só ouço, eu posso ouvir o que o outro quer. Se eu leio aquilo que os meus olhos e a minha capacidade proporcionam. Professora, mas e as pessoas cegas? Elas não conseguem enxergar, como é que elas leem? Com os dedos. Elas fazem a leitura pelos dedos, você viu? Agora, para que a gente consiga gostar de ler, nós precisamos de 5 ferramentas. Ixi, professora, e agora? Você as tem, eu te garanto. Vamos lá? O tato. Mudar a página, certo? O meu cheiro. Esse livro é novo? Esse livro é velho? Esse livro já passou por muitas mãos? Não, esse livro saiu agora da livraria. Olha o conhecimento do livro. A minha visão, eu preciso enxergar. Lembrando que os cegos vão enxergar com os dedinhos também. Eu preciso ouvir, saber ouvir. Eu preciso ter um paladar, o gosto das coisas. Por que, professora, para saber ler tem que saber o gosto das coisas? Oxe, se eu disser para você que isso é gostoso como... Está escrito lá no livro, é gostoso como amora. Bom, se você comeu amora, você sabe o sabor da amora, é por isso que você tem que saber que tem que ter paladar para saber ler. Você tem as 5 ferramentas ou não tem? Eu sabia que você tinha. E olha o nosso desenho, olha lá. Todos os nossos 5 sentidos estão ligados ao quê? Ao nosso cérebro. Nosso cérebro vai processar. Então, eu só vou saber o sabor de uma fruta à medida que eu sentir esse sabor no meu paladar. Por isso que é importante a leitura, a experiência de vida e não só esperar que os outros nos contem as coisas. Vamos dar sequência da nossa aula, então? Vamos lá. Além de nós termos os nossos 5 sentidos que todos temos, professora, mas tem gente que não ouve. Você falou da audição, tem gente que não ouve. Não tem problema. As pessoas que não ouvem, elas desenvolvem a visão muito aguçada. Então, tem solução para isso. E um segredinho que a professora Glaucia vai contar para vocês. Eu sou surda também, sabia? Eu sou surda e faço do ouvido que eu não ouço, deixo ele do ladinho e ouço muito bem por aqui. A gente se vira, tá? Precisamos de calma. Pega um texto grande assim. Ai, professora, eu não dou conta. Calma. Você vai conseguir. Se você não conseguir todos os parágrafos, você consegue um. Quando você quer fazer uma caminhada daqui até lá no portão da sua casa, você não tem que dar o primeiro passo? É assim que funciona. Paciência. Eu vou ler uma palavra e eu não consigo. Não, calma. Tenha paciência. Vai por sílabas que você já chega lá. Coragem. É isso mesmo, professora. Eu tenho que ter coragem. Eu sou uma mulher corajosa, eu sou um homem corajoso. Eu vou ler esse texto. Disposição.
Quando eu for para a leitura, eu tenho que ir para a leitura. Eu não posso ir para a leitura, ter celular, ter televisão, ter mãe, ter pai, ter irmão, todo mundo aqui na minha volta. Ah, não, depois eu pego. Não. Eu vou pegar o meu texto e eu vou lá e vou dar conta dele. Estudo, hábito de estudo. Por que será que nós temos o programa Mais Aprendizagem? Será que foi feito o programa para quê? Foi feito o programa para que nós possamos ter o nosso hábito de estudo e prática. Pergunta: será que um jogador de futebol, eu sei que vocês sabem que tem muitos por aí, eles treinam para ir lá jogar? Ou eles nasceram prontos, nasceu um jogador de futebol, coloca o jogador de futebol no campo, terminou o jogo, guarda o jogador lá de novo? É assim que funciona? Não é. É treino, é prática. E por que nós, quando nós vamos ler, nós achamos que nós temos que nascer sabendo? Nós temos que mas o Joãozinho lê tudo correndo. Joãozinho cuida da vida dele, Mariazinha cuida da vida dela e eu cuido da minha vida. Simples. E muita leitura. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Conversando sobre o texto um pouquinho. Qual é o papel do poema na nossa vida, professora? Bom, vamos imaginar que nestes tempos de pandemia, que nós temos que ficar presos em casa. Será que se nós não tivermos uma música, um texto ficcional, um filme, se nós não tivermos a oração, como é que nós, seres humanos, estaríamos? Será que nós nascemos só para levantar, escovar o dente e trabalhar, voltar a dormir, tomar banho, dormir, levantar, escovar o dente, trabalhar, voltar a dormir? Não. O poema é a arte traz luz para a nossa vida. O que os humanos fazem com os pássaros? Falando um pouquinho lá do nosso primeiro poema. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. O que os humanos têm feito com os pássaros? Vixe, professora, eu sei de gente que pega o pássaro lá na floresta e trafica e traz para um outro lugar. Eu sei de gente que mata o pássaro, e aí o pássaro e outros animaizinhos por aí. Eu sei de gente que maltrata o pássaro, eu sei de gente que maltrata os animaizinhos. Olha o ser humano. Então a nossa pergunta, o que os humanos fazem com os pássaros? Prendem. Ah, professora, eu tenho um pássaro preso lá na minha casa. Eu não quero entrar nesse mérito. Isso é coisa lá da tua vida. O que o nosso eu lírico diz que não faz? Eu lírico, gente. Ai, professora, eu não sei o que é eu lírico. Eu lírico não sou eu. Eu lírico não é você. Eu lírico é aquele eu que fala lá no poema. O que ele diz que ele não faz? Ele diz que ele não prende o bichinho. Agora pensa aí, esse eu lírico combina com você ou não combina? Você gosta de prender os bichinhos também ou não gosta? Gosta deles livres na natureza? Número 4. O que o nosso eu lírico quer do passarinho? Ai, que fofinho, né? Que ele cante. Você já teve a oportunidade de acordar de manhã e ter pássaros cantando lá no teu quintal? Já teve a oportunidade de estar andando na rua de repente e passar um bando de pássaro gritando? Não é maravilhoso? Então, ele quer que o passarinho cante, né? Será que é importante liberdade aos pássaros e liberdade às pessoas também? Eu, particularmente, adoro ser livre. Eu nunca vou fazer coisa ruim para eu perder a minha liberdade. A minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de sair da minha casa e voltar a hora que eu puder. Eu vou fazer a minha vida para que eu possa ser livre. Eu penso que quando a gente perde a liberdade não é legal. E para os pássaros também, né? Número 6, conversando um pouquinho sobre o nosso texto. O ser humano está cuidando direitinho da natureza? Ah, professora, eu tô sim. Que bom que você está cuidando.
É isso mesmo. E quando a gente fala em natureza, às vezes a gente pensa lá na Amazônia. Mas natureza é o quarto que eu durmo também. Natureza é o lixinho que eu consumo e que jogo no lugar adequado. Natureza é eu saber que eu vou andar pela rua e eu não vou jogar um lixo na rua, que eu não vou deixar produzir um montão de lixo para jogar na lixeira e da lixeira ir para o lixeiro e do lixeiro desapareceu. Ele saiu da minha casa, qualquer produto que eu compre e eu vou produzir lixo com aquilo. Aquilo sai da minha casa, mas ele vai para algum lugar e está por aí no planeta Terra. Nós estamos cuidando direitinho da natureza ou estamos produzindo e produzindo e produzindo e produzindo lixo? Difícil, né? Número 7. No segundo texto, sobre a batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Meu benzinho quando dorme, põe a mão no coração. Eu quero fazer um parênteses aí para vocês e contar um segredo para vocês. Você sabia que esse negócio de esparrama pelo chão nunca existiu? Quando o poema foi criado, era espalha a rama pelo chão. Mas a gente vai ouvindo, e aí a importância de ouvir, né? O telefone sem fio. Ah, você sabia que a fulana foi mal na escola? Daí o outro conta, chega lá, não tem nada a ver com aquilo mais. Espalha, porque batatinha é assim, ela tem o pé aqui, daí rama aqui, ela vai fazendo uma rama e ela espalha pelo chão. E era a batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. O pessoal foi ouvindo e virou esparrama pelo chão. Parênteses fechado, segredo contado, voltando aqui para nossa 7ª questão. É importante gostar de alguém que tem atitudes e comportamentos bons? Meu benzinho, quando dorme, põe a mão no coração. Ai, que fofura! E aí, com quem que eu me identifico mais? Eu me identifico com aquela pessoa que pega o gatinho no colo, que faz um carinho no cachorro? Ou me identifico mais com aquela pessoa que chuta o animal? Eu me identifico mais quando eu chego perto com aquela pessoa que chega perto da sua mãe e dá um beijinho e um abraço gratuito, ou me identifico mais com aquela pessoa que chega e dá um beijinho e dá um abraço na mãe porque quer 5, quer 10? Eu me identifico mais com as pessoas que têm bons comportamentos ou maus comportamentos. Enfim, a nossa interpretação de texto, ela para por aqui. Você vê que a professora não quer que você escreva nada hoje. Porque nós só escrevemos aquilo que está cheio dentro da gente, que está sobrando, que parece que vai explodir. Então eu preciso escrever. E para a gente escrever, a gente tem que ter esse monte de informação, de conhecimento, de vivência. E hoje, então, nós estamos com a nossa primeira aula, não vamos escrever, vamos só pensar. Vamos lá, continuando, pessoal. Vamos deixar essa interpretação para outra oportunidade, mais interpretação. Ai, professora, mas eu acho que você podia ter falado sobre isso, sobre a cigarra, que as cigarras estão se acabando. Não temos tempo, né, gente? Você vai fazer essa busca desse conhecimento agora. Você vai buscar mais interpretação desse texto e nós vamos dar sequência para outras situações que são do gênero textual quadrinha. Vamos lá? Como falei, quadrinha, quadra, 4. Então, vamos lá. Na nossa quadrinha, nós vamos entender o que é verso. Ah, professora, eu sei. A minha avó, esses dias, falou um versinho, alguma coisa assim. Lá para trás daquela serra, rola pau, rola pinheiro. Quem não sabe dizer verso não estorva o companheiro. Pois é, gente, isso não é só um verso, isso é um poema. Tá? Isso é uma quadrinha. Antigamente as pessoas diziam que esse conjunto de 4 versos era um verso, mas na verdade é outro nome que você vai aprender agora. Então, o que é verso, professora? Verso é cada linha de um poema. Olha só, você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra,
canto sempre todo dia. Você viu? Cada uma das linhas é um verso. E ao conjunto de 4 versos, nós vamos ter outro nome. E eu sei que você já viu isso, que a tua professora já contou. Ao conjunto de 4 versos, estrofe. Professora, mas a minha professora passou esses dias um poema e falava que tinha verso tinha estrofe de 2 versos. Era 2 linhas, ela dizia que era uma estrofe. Outro dia, professora, ela colocou 3 linhas e disse que era uma estrofe. Tua professora acertou em cheio, é isso mesmo. Nós temos estrofes de 2 versos, de 3 versos, de 4 versos, de 5 versos. E aí, nós vamos acionar um outro conhecimento. Lembra? Quando nós temos um poema com estrofes de 2 versos, nós vamos chamar de dístico. De 3 versos, tercetos. De 4 versos, quartetos. E assim por diante. Isso é lá das classes de palavras que você já aprendeu, que é do numeral. Por isso que é importante a gente prestar atenção quando o professor fala. O professor só vai trazer conhecimento para nós. Olha só então, você me mandou cantar pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia, e nós temos aí uma quadrinha, uma estrofe de 4 versos, tá? Ai, professor, entendi. Adorei, gostei e já entendi tudo porque eu já vi isso lá na minha escola. Ótimo. Na sequência, para nós fazermos um poema, lembra que a professora falou da musicalidade? Lembra que a professora falou da melodia? Lembra que a professora falou do lúdico lá no comecinho da nossa aula? Pois é. Como que nós vamos conseguir isso, professora? Tem uma ferramenta legal para isso, que é a rima. Ah, professor, eu sei sim, isso aí é fácil, eu sei que é fácil. A rima ajuda muito a gente. Professora, mas eu li um poema esses dias que não tinha rima. Não tem problema, é isso mesmo, nós temos essa liberdade. Nós podemos fazer poemas com rima ou sem rima. A rima nos ajuda a trazer essa melodia e essa musicalidade. O que é rima, professora? Repetição de sons iguais na terminação de 2 vocábulos. Ai, professora, que difícil. Não entendi. Eu te ajudo, fique tranquilo. Primeiro, repetição de som igual. Som, tum, tam. É igual? Não, professora. Tum, bum, é igual? É. Repetição de som igual. Ponto. Aprendemos alguma coisa aí. Sons iguais ou similares. O que é similar, professora? Parecido. Você é parecido com a sua mãe? É igual à sua mãe ou é parecido com a sua mãe? É disso que nós estamos falando. Quando nós temos alguma coisa igual, é semelhante, é igualzinho. Semelhante é parecido. Então, o som pode ser igual ou similar. Na terminação, terminar não é começar. Então, eu não posso pensar em carteira, achar que combina com carne. Não, porque eu estou falando de car no começo. Agora nós precisamos pensar no final, na terminação, tá? De 2 vocábulos. Não entendi, professora. Vocábulo, gente, é palavra. Palavra, simples assim. Repetição de som igual na terminação de 2 palavras. Exemplo, professora. Carteira rima com mamadeira. Você viu que fácil? Olha a palavra carteira. Imagina a palavra carteira. Tá lá. O professor Giz vai nos ajudar. Carteira. Tá escrito. Agora vamos escrever a palavra mamadeira. Tá lá? Você viu? Agora vamos pegar o finalzinho das palavras. É disso que o nosso conceito está falando, pessoal. Que rima é a repetição de som igual ou semelhante na terminação de 2 palavras. Ficou mais fácil agora? Vamos dar sequência então? Estamos lá. No nosso poema, você já memorizou o poeminha? Não? Pois é bom. Quando a gente estuda um poema,
a gente memoriza, a gente vai treinando o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele é danado. Já viram falar que ele é plástico? Como assim, professora? Plástico é que ele se movimenta. Se você resolve sentar e ficar com o teu cérebro paradinho, ele vai ficar paradinho. Se você traz informação, o cérebro faz assim, dá uma mexidinha, outra mexidinha, e outra mexidinha, e outra mexidinha. Passarinho rima com coleirinho. Que mais? Barbeirinho. Que mais? Carrinho. Olha só. Palavra passarinho rima com coleirinho. Chão rima com mão. Cantar rima com alegrar. Dia rima com poesia. Você entendeu agora o que significa rima? Vamos lá, gente? Continuando então. Um exercício para vocês. Agora você vai ler o poeminha e vai responder a questão A. Eu deixo alguns minutinhos para vocês e já volto. Eu tenho certeza que você vai acertar. E aí, respondeu? Claro, prof, estava fácil, estava muito fácil. Você disse, verso é cada linha de um poema, certo? Você colocou um verso, uma quadrinha aí com 4 versos, resultado dessa questão 4, professora. Perfeito, acertou. O outro exercício, professor Giz? Exercício número 1, letra B. Mesma quadrinha, pergunta, quantas estrofes há nesse poema? Alguns minutinhos para você e eu já volto. Pensa, você respondeu lá 4 versos. A pergunta agora é outra. Quantas estrofes há no poema? Eu te espero.
Respondeu? Fácil, né? Quantas estrofes há no poema? Uma estrofe, professora. Uma estrofe de 4 versos. O outro exercício, professor Giz? Letra C, trabalhando com o mesmo poeminha ainda. A rima no poema? Veja que nós temos 2 perguntas. Essas questões são muito importantes, porque às vezes nós, alunos, lemos a primeira, respondemos a primeira e paramos por aí. Não, nós temos que ler até o final. Portanto, 2 informações aí. Há rimas no poema, professora? Não sei, você vai pensar. Eu vou deixar para você. Se tiver, né? Se a sua resposta for positiva, você tem que dizer para mim onde elas estão. Ah, mas eu não achei, professora. Você não achou? Aí é outra história. Veja que nós temos 2 questões e eu espero um pouquinho para você responder. Eu já volto.
Respondeu? Disse que sim? Se você disse que não, você já parou lá o exercício. Mas acertou? Não, gente, porque no poema tem rima sim, né? Então a resposta foi sim. Não, professora, a minha resposta foi sim. Perfeito. Sim, agora vamos buscar a resposta para a questão seguinte. Onde elas estão? Ah, então vamos para o poema, né? Passarinho. Tem alguma palavra que rima com passarinho no texto? Claro, professora, que tem. Eu achei. Você achou o quê? Amiguinho. Acertou. Perfeito. Passarinho, amiguinho. Passarinho, passarinho, que canta no meu jardim. Não o prendo, meu amiguinho. Cante bem perto de mim. Tem mais rima? Tem, professora. Achei mais uma. Qual que você achou? Qual o parzinho de rima que você achou? Eu achei a palavra jardim, que rima com mim. Perfeito, você acertou a questão. Muito bem, agora vamos dar continuidade e fazer mais um exercíciozinho. Vamos lá? Exercício 2. Agora sim, ler o texto de novo, aquele lá, né? De associar, se aproximar de pessoas que têm bons comportamentos, atitudes positivas, atitudes de amor, né? Sempre isso. Ai, professora, mas é... Ai, não. Você que sabe da tua vida. Eu prefiro me aproximar de pessoas que têm bons comportamentos. Pessoas, os benzinhos que põem a mão no coração. Pôr a mão no coração significa fazer o bem para as pessoas, né? Questão 2. Quantos versos há nesse poema? Letra B. Quantas estrofes há nesse poema? Letra C. Há rimas no poema? Se sim, onde estão? Então você aqui vai ter um pouquinho mais de tempo, porque agora dificultou. E eu já volto para ver se você acertou, ok?
Respondeu? Eu sabia que você ia acertar, porque a gente já discutiu bastante isso e você já viu lá na tua escola. Tua professora já falou isso. E você presta atenção nela, né? A importância de prestar atenção no que a professora fala. Isso. Quantos versos há no poema? Ah, prof, é fácil. Você falou que é quadrinha, quadra, 4. Pronto. Tem 4 versos nesse poema. Quantas estrofes? Professora, você falou que tem poemas de vários números de versos. Neste caso, nós temos uma estrofe só com 4 versos. Perfeito. Há rimas nesse poema, eu perguntei para você. E você respondeu que sim, eu tenho certeza, porque você é uma pessoa que leu. Lembra daquele momento que eu falei da calma? Lembra que eu falei da disposição? Lembra que eu falei da paciência? Você lembra da prática, da leitura? Você fez tudo isso e você descobriu que tem chão, rima com coração e também tem a palavrinha mão no nosso texto, né? Interessante, professora, que a palavra mão, ela não está fazendo assim, não está dando musicalidade no texto. O que importa ali para a musicalidade é o coração com o chão. Sim, perfeito, né? O que traz musicalidade é a finalização nas palavras, assim como a finalização no verso. A rima, para ficar legal, né, trazer essa musicalidade, a gente vai ter que fazer o verso, escrever a linha inteira e lá no finzinho colocar a palavra que a gente quer que rime. Você viu que interessante? Vamos dar sequência então? Nós fizemos a nossa aula hoje sobre quadrinha. Nós fizemos uma leitura, fizemos uma interpretação oral, né? Não escrevemos nada hoje. Por que a gente não escreveu nada? Ah, professora, eu não escrevi nada porque a nossa aula era só de interpretação de texto. Sim, é a nossa primeira aula. Lembram que a professora falou que para a gente ter discurso, para a gente ter o que falar, para a gente ter o que dizer, nós temos que ler muito, observar os comportamentos das pessoas, buscar informação e não ficar só repetindo algumas coisas que a gente já sabe. Ai, professora, eu não gosto de aula de português porque tem que ficar escrevendo. Eu no meu WhatsApp, professora, eu não coloco ponto, não coloco acento, eu não tá nem aí. E tem o corretor ainda, professora, que às vezes eu faço de qualquer jeito e o corretor acerta lá e eu clico lá. Será que nós estamos indo para a escola para aprender a usar o WhatsApp? Será que é essa a função da escola? Não. O WhatsApp é um meio de comunicação que nós podemos, como é uma coisa muito íntima com amigos, nós temos essa liberdade. Lá nós podemos usar essa linguagem. Quando nós estivermos conversando com a nossa família, nós vamos usar um jeito. E quando nós estivermos escrevendo formalmente, nós temos que tomar cuidado com a escrita, tomar cuidado com as palavras e ter muitas palavras no nosso acervo mental. Uma curiosidade para vocês que eu achei incrível essa semana. Eu li, só que a fonte, né, é segura e tal, mas é só uma reportagem que eu li, então não vamos levar isso como a maior verdade do mundo, porque tem texto de todo jeito por aí. Mas eu achei que tem fundamento sim. Que um cachorro, ele tem na memória dele que ele consegue compreender até 200 palavras. Vocês acreditam nisso? Ele não fala, óbvio, né? Porque falar é uma característica humana, por isso que nós somos diferentes dos animais. E ele compreende. Nós temos que ir lendo para ir colocando mais palavras no nosso vocabulário e usando. É por isso que não dá para ficar só no oi, tudo bem do WhatsApp. Temos que fazer os nossos textos quando a professora pede, tá certo? Revisando a nossa aulinha, então, quadrinha, verso, estrofe e rimas. E por hoje nós encerramos. Até a próxima aula, pessoal. Um beijinho para vocês. Até lá!